Bom, Ana, eu quero acrescentar mais detalhes a esse evento, porque esse ato contou com dinheiro captado via Lei Rouanet. A produtora carioca Veredas Gestão Cultural, responsável pelo evento, foi autorizada a levantar quase 6,5 milhões de reais. No entanto, somente a Faculdade Privada São Leopoldo, de Campinas, injetou recursos. De acordo aí com o Sistema de Acesso às Leis de Incentivo à Cultura, a faculdade aplicou R$ 250 mil. Além da Lei Rouanet, o evento também foi patrocinado pela Petrobras e pelo Conselho Nacional do SESI. Ao site Poder 360, a assessoria da estatal confirmou o patrocínio do evento por meio do programa Petrobras Cultural. O SESI, por sua vez, informou, abre aspas, que não apoia eventos políticos partidários, fecha aspas, e que o apoio do Conselho foi dado ao ato do 1º de maio. Ana, e o site Poder 360 fez um levantamento aí que o ato das centrais sindicais patrocinado aí pela Petrobras custou aproximadamente 3 milhões de reais, segundo aí a apuração do Poder 360. Ou seja, nós estamos patrocinando os comícios políticos do Lula. É praticamente isso, né? A grande diferença é essa, Paula. Antes das redes sociais, nós não sabíamos de contas, desses conchavos todos, dessas costuras, desses conluios. E hoje a gente sabe muito bem, basta a gente procurar, basta a gente entender como procurar nas ferramentas que estão à disposição do cidadão brasileiro, como o portal da transparência, embora, né, essa palavrinha transparência não tem sido uma palavra usada, vocês até comentaram, né, o sigilo dos voos da FAB no começo do programa, por questões de segurança, né? Estamos falando da Força Aérea Brasileira, mas o problema é a segurança, sendo que eles continuam, né, com carros blindados, segurança armada, onde quer que eles, né, desembarquem, mas o problema é saber quem está voando nos jatinhos bancados com o nosso dinheiro da Força Aérea Brasileira. Mas, enfim, mais uma vez, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro fechou todas essas torneiras de Lei Rouanet, ministérios, cortou ministérios, secretarias, cortou na carne. Agora tá aí, né? Aí a foto, para quem nos acompanha nas plataformas do YouTube, né, do Twitter, tá aí a foto do comício, muito vazio, por sinal, mas as bandeirinhas dos sindicatos ali todas muito, muito, muito alegres, bancado com dinheiro público, do pagador de impostos. Agora, para finalizar, Paula, em relação ao vídeo que a Justiça Eleitoral deu 48 horas, né, para o Lula remover aí o vídeo da campanha antecipada para o Boulos, por que não fizeram isso também com o vídeo do deputado Daniel Silveira? Dá 48 horas para remover o vídeo. Por que a prisão até hoje? Mais de 200 dias agora que ele continua preso, além da lei, né, que mostra que ele já poderia estar num semiaberto ou até com tornozeleira eletrônica, embora ele tenha recebido a graça presidencial e ela também foi cancelada de maneira inconstitucional. Por que não simplesmente não fizeram isso? Ou, né, agora nos Twitter Files, nos arquivos do Twitter, você tem 48 horas para tirar o post A, o post B. Por que derrubar perfis inteiros? Por quê? Mas aí, para o Lula, não, só tira aqui o vídeo, você tem 48 horas, tá? Não tinha nem que ter as 48 horas, Paula. É um vídeo que fere as leis eleitorais, ele tem que ser removido no prazo de 1 hora. Acabou. Mas claro, né, que para os inimigos a lei e para os amigos do rei, muita tolerância.
Pois é, Piotr, a Justiça deu 48 horas para retirar os vídeos aí dos canais oficiais e do YouTube, mas ainda ontem nós registramos aqui que o Palácio do Planalto correu para apagar das redes sociais oficiais esse vídeo do presidente Lula pedindo explicitamente votos aí para o pré-candidato Guilherme Boulos. A gente traz aqui a manifestação do Paulo Pimenta negando o óbvio, né, dizendo que foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo aí, enfim. Ele se escuta, o Paulo Pimenta? Eu preciso fazer essa pergunta. Não, com absoluto respeito e sinceridade. Eu vou ler, me permita, Paulo, que você já leu. Vou reler então aqui. Olha o que disse o ministro Paulo Pimenta, abre aspas. Foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo a ser disputado e da plataforma de governo a ser defendida, fecha aspas. Se ele se escutar, ele sabe que isso aí foi pedido de votos. Sem contar que tem frases mais enfáticas, mais objetivas, diretas, sem rodeios do presidente Lula. Olha, todo mundo que votou em mim, vote nesse sujeito. Bom, desculpa, se isso não é pedido de voto, é o quê? Mas o Paulo Pimenta, ele não abusa da inteligência dos brasileiros, porque os brasileiros não estão preocupados com o que fala o Paulo Pimenta. Os brasileiros estão preocupados com o Brasil. E o Brasil dos brasileiros não é o Brasil do governo Lula. Eu insisto nisso e vou continuar insistindo. O Brasil está tentando se separar do governo Lula para continuar crescendo, porque o Brasil, insisto mais uma vez, ficou muito importante para dar errado. E os brasileiros não querem mais, não estão mais com a paciência de ficar dando desculpas de porque o Brasil não chegou nesse ou naquele ponto, se o gigante acordou ou não acordou. Não, tá muito evidente. Veja as manifestações, as reais, as manifestações em que as pessoas vão por conta própria. Elas estão lá porque elas querem recuperar o país que elas têm, querem recuperar a Constituição que a elas foi dada lá, discutida democraticamente em 1988. Elas querem recuperar a liberdade de expressão, o direito à liberdade na economia para crescer o país, como cresceu em 2022, que foi o auge, obviamente, do liberalismo sem a interferência de uma pandemia que assolou o planeta inteiro. Não a volta a um modelo retrógrado, um modelo de mais concentração do Estado, de um Estado que gasta mais e, obviamente, está impondo um custo à sociedade, porque o Estado gasta e quem paga é o cidadão, é simples. Quando se fala do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional é a conta corrente dos brasileiros, mas quem põe dinheiro lá é o cidadão. É imposto. Imposto, quem paga imposto? Os brasileiros. Então, não tem dinheiro do governo, como diria Margaret Thatcher, né? Tem dinheiro, né, do pagador de impostos, né? Não é recurso público. A finalidade tem que ser pública, no interesse público. Mas o Paulo Pimenta, provavelmente, o ministro Paulo Pimenta, não ouve o que ele fala. Porque aqui, eu não vou chamar de eufemismo, que eufemismo é uma figura de linguagem, para quem gosta muito de literatura, e me enquadro nestes, o eufemismo tem uma graça numa poesia, tem uma graça num conto literário. Então eu não vou nem massacrar o coitado do eufemismo nisso, foi só uma bobagem para tentar desvirtuar uma coisa óbvia que os brasileiros, para desespero do Paulo Pimenta, entenderam o que aconteceu. A justiça também. Agora, só um detalhe. A justiça será tão dura quanto ela foi, por exemplo, em relação a todos os outros da outra matriz política? Essa é a questão. Do outro lado do pensamento brasileiro, que é legítimo, segundo a Constituição, na democracia. Só aplicar uma multa é muito pouco num caso como esse. Ana já citou aqui. Teve prisão, derrubada de site inteiro, de perfil inteiro, bom, enfim. Hoje, lamentavelmente, o prognóstico é que não vai acontecer quase nada porque se trata do Lula falando, da Petrobras patrocinando e porque o candidato é o Boulos. Mas se fosse do outro lado, o mundo cairia. Agora, a Justiça Eleitoral está preocupada com a lei ou está preocupada em fazer média? Pois é, Cássio, porque não é só a alegação da propaganda antecipada, tem também o uso da máquina pública para fins eleitorais, né, com a transmissão pelos canais oficiais, dinheiro da Petrobras, dinheiro da Lei Rouanet, e tudo isso para um evento que foi um fiasco, né? A gente estava vendo as imagens, tinha pouquíssima gente, baixo público, a gente está vendo aí, ó, tinha gente com 2 bandeiras segurando, que era para tentar se mostrar, né, que tinha mais gente para ocupar os espaços, porque assim, foi um fiasco. Cássio, só me permita, na eleição municipal
municipal vai ter prefeito do interior que vai dizer o meu comício teve mais gente do que o do Lula. Acho que até uma festa de criança deve ter mais gente do que o comício do Lula, né? Festa de escolinha. Mas não, Paula, assim, quando você coloca o Lula e o Boulos em um palco com dinheiro público, o resultado é um só, é crime, né? Então, assim, é sempre a mesma coisa. Então, eles estão usando e abusando na máquina pública, usando Lei Rouanet para financiar aquilo que deveria ser um ato cultural, e na verdade um ato de campanha, inclusive com crime eleitoral incluso. Assim, as frases do Paulo Pimenta, vou me limitar a salientar aquilo que o Constantino já falou brilhantemente. Assim, a gente compreende até a defesa de ofício, porque é obrigado a fazer isso, mas insultar a inteligência dos brasileiros aí é demais. Sim. Porque as frases do Lula, tem que votar no Boulos, é um imperativo categórico, não tem muito o que fazer. Então, assim, uma coisa é ser o petista perfeito, e tudo bem, a gente compreende, faz parte, ele é pago por isso. Outra coisa é insultar a nossa inteligência e tomar aqui também o Tribunal Superior Eleitoral não insulte a nossa dignidade como eleitores e tome as devidas providências de forma equânime, como foram tomadas de forma excessiva no caso do Bolsonaro com os embaixadores, quando ele estava simplesmente exercendo uma sua prerrogativa dentro do Palácio do Planalto e não usando o dinheiro público da Lei Rouanet, da Petrobras e de outras empresas, inclusive do SESI, voltaram a saquear o Sistema S. Não dá, assim, não, é inacreditável. Massacraram nos anos dos governos do PT o Sistema S, como o SESI, que deveria servir para formar jovens para a indústria, e estão financiando um ato de campanha no estádio do Corinthians, que, por sinal, é ridículo o fato que o PT não consiga nem ter um número de pessoas adequado para um ato de campanha no estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo, que o próprio Lula quis, que mandou o BNDES pagar ao Odebrecht para construir, juntando a Gaviões da Fiel, que é a torcida organizada do Corinthians, que tinha que participar do show, e tem só isso de gente. É mais do que um fiasco retumbante, evidentemente, né? E só para terminar, Paula, se torna também meio uma injúria à nossa inteligência a frase, essa pesquisa, né, da USP, que estava faltando, né? O grupo de pesquisas da USP que conta o número de pessoas. Estão falando que havia pelo menos 2.000 pessoas. Binha, vamos mostrar a foto, só para o nosso público também perceber. Se havia 2.000 pessoas aqui. E o Binha, vamos mostrar a foto do ato do Bolsonaro, quando o próprio grupo da USP falava que havia só 180.000 pessoas aqui. Então, assim, me parece um pouco destoante. As duas fotos me parecem um pouco distoantes, né? Se quatro gatos pingados com duas bandeiras na mão cada um são 2.000 pessoas e uma Avenida Paulista inteira são 185 mil. E esses caras são a elite intelectual do Brasil, financiados com dinheiro de São Paulo para fazer esse tipo de pesquisa na USP. Você deve estar de brincadeira, porque não é possível que a gente não dê risada desse grupo de pesquisa da USP, né? E, por último, para também nosso público ficar sabendo também, a Faculdade de São Leopoldo Mandic foi uma das empresas que financiou. A Faculdade de São Leopoldo Mandic é uma faculdade renomada de medicina que fica em Campinas, no interior de São Paulo, financiou esse ato de campanha do Lula no estádio do Corinthians. A faculdade que ela forma alguns dos melhores médicos do Brasil, e deixou até, assim, estranho, por que uma faculdade de medicina vai querer dar 250 mil reais para esse ato? E foi procurar quem que são os professores da Mandic. E adivinha só quem que eu achei que é professor de medicina da São Leopoldo Mandic? O atual ministro Alexandre Padilha, que é médico, ele já foi secretário municipal de saúde em São Paulo, e ele é um dos professores, ele ensina infectologia lá na São Leopoldo Mandic, e evidentemente deve ter também um certo ascendente na diretoria da faculdade. O que me pergunto é, os pais dos alunos da Mandic que pagam uma mensalidade de quase 14 mil reais por mês para formar os seus filhos, eles concordam que parte desse dinheiro, ao invés de ser usado nos laboratórios da faculdade, vá direto para os cofres do PT para financiar o ato de campanha? Então, esse é o questionamento que fica para quem está pagando essa mensalidade salgada, uma faculdade de medicina que não ia ter nada a ver com financiamento de campanha, né, Paula?